E aí a ideia inicial da live de hoje é justamente mostrar o que nós fizemos com Azure DevOps fazer no GitHub Actions, até para desmistificar que não tem grandes mistérios, que tudo são comandos, e uma vez que você entende como buildar, como trabalhar com a tua stack, né? Uma vez que você sabe esses comandos, você pode automatizar, seja lá o CI que você estiver usando, preferir usar. Faz sentido? Sim, Sim. perfeito. Vamos pro mão na massa, então? Bora. Vou botar Então deixa eu fogo. compartilhar minha tela aqui. Quero tela 1. Opa, tela 2, na verdade. Não vai dar um loop infinito aqui gigantesco. Então tá, pessoal. Adicionei a tela aí, não tem problema, né? Não. Tá tudo certo já. Não, que às vezes o Bertuzzi, chat interno, né, Bertuzzi dá umas trolladas, né? Jamais. Quando a gente vê, é tarde demais o processinho chegando. Já era. Ó, lá no GitHub, pessoal, tem um projeto lá no meu repositório aqui. Eu vou botar no... Eu acho que eu não... Deixa eu ver. Eu vou botar no chat privado, que o pessoal encaminha ali depois, tá? A gente criou um projeto aqui para hospedar o nosso código, né? Só tem como é que é? Um scaffold que fala, né? Que é um projeto do zero lá com o MAUI, né? Nada demais. Esse projeto está aqui no VS Code também, sabe? Só um Olá Mundo lá. E o que a gente fez, né? A gente trabalhou para criar o projeto e configurar ele, né, o pipeline para compilar o Android, compilar o iOS lá na conta do Azure DevOps. Então está aqui na minha organização, tem o projeto, tem os pipelines, a gente criou um pipeline para iOS e para Android, a gente fez toda a configuração dele, para que toda vez que a gente der um push no repositório, automaticamente o build já acontecer. Azure DevOps e GitHub, eles são, não vou dizer o mesmo ambiente, assim, mas eles são altamente integrados, né? Então, no último commit aqui, que a gente pode ver, né? Tem um sinalzinho um certinho, né? Um sinalzinho azul, se tu clica, a gente consegue ver que o sucesso, ou, sei lá, o fracasso lá dos pipelines, o status do pipeline. Então, tá tudo bem integrado, né? Então a gente consegue ver que o pipeline executou. Para quem perdeu, né, corra ali depois, né, o link da última live, o Groff já passou ali para a gente também, para vocês aí o link. Dê o joinha lá no vídeo, tanto nesse quanto no da última live. E aqui, né, estão os arquivos, digamos que os arquivos que a gente preparou na live passada, né, que, lembrando, né, a gente configurou o pipeline lá no Azure, mas esse pipeline ele é versionável, né? A gente utilizou o YAML, essa linguagem de marcação, para que a gente pudesse ter um certo controle sobre o versionamento do pipeline, né? E aí a gente fez algumas configurações básicas, lembrando que a gente usou o assistente do Azure para fazer essas configurações para a gente, tá? Nada foi na mão aqui. A partir do momento que a gente adquiriu um certo conhecimento, a gente começou a editar os comandos na mão, mas a gente utilizou muito o utilitário do próprio Azure no início, né? E assim, apesar de ser um monte de textos aqui, é bem simples, pessoal. Trigger, dizendo que esse pipeline vai rodar quando uma mudança acontecer na branch chamada main. A imagem que ele vai usar é o macOS 14. Se vocês não sabem, né, porventura não conhecem, quando você roda o pipeline lá no CI, né, no Azure, você precisa escolher qual é a máquina que você vai rodar, né? Windows, Linux, macOS. E para cada uma dessas máquinas, você escolhe a versão do sistema operacional. Então, aqui a gente está dizendo macOS 14, né? Então, dê uma conferidinha lá na última live, que lá a gente explicou isso com bastante detalhe, né? Algumas variáveis de ambiente, por exemplo, configuração de compilação. Inclusive, a gente nem está usando essa variável aqui, né? Porque aí esse build configuration devia estar passando aqui, né? No build, né? Mas tudo bem, não vem ao caso, né? Mas caso você tivesse variáveis de ambiente para o teu pipeline, você pode configurar aqui. Configuração de diretório para output de binários, para output de artefatos, enfim. E aqui é as tasks, né, que eles chamam de steps, né, são vários steps, esses steps podem conter diversas tasks, né, diversas tarefas, né.
A tarefa que a gente mais usou foi uma tarefa chamada Command Line, né, que é a linha de comando. E aí a gente deu um nome para ela, instalar os workloads do MAUI, e a gente instalou o workload do MAUI. Depois a gente deu um comando para fazer restauração do .NET, e depois o comando para fazer o build da aplicação Android, né, .NET Build, F para selecionar a plataforma, devia ser P, né, mas enfim, não sei porque é F, talvez você saiba. F para selecionar a plataforma, o target, né, deve ser o framework, né, target framework, deve ser isso. E isso tem tanto para Android quanto para iOS. Então são pipelines diferentes, que eles são configurados aqui. Aqui até tem um adicional, ó. Aqui nesse pipeline aqui, ó, a gente configurou a versão do Xcode aqui, ó. Ione, tu falou que para criar variável de ambiente você adiciona nos variáveis. Será que não dá para adicionar esse MD ou SDK root aqui? Possivelmente dá, tá? Acho que a gente estava já cansado na última live, a gente acabou não testando. Mas sim, na lógica, dá para fazer, sim, tá? E aí você deixa todos os passos organizados, né? Melhor isso, tá bom? E a gente fez toda essa lógica no Azure, vamos fazer hoje aqui no GitHub Actions, beleza? Pessoal, alguém tem alguma pergunta aí antes? Deu para dar uma boa introdução aqui. Foi excelente. Acho que só um ponto, Ione. Nós falamos muito na última oportunidade, né? Quem utiliza ainda, né? Tá nos seus dias contados o App Center. Então, com esse projeto que o Ione trinchou ali, né? Desse evento, facilitou ainda o não uso do App Center, já a substituição. Então, ainda quem está assistindo a live, por sua vez, usa o App Center, né? E sabemos que vai em março de 2025, não vai existir mais, que esse março passa voando, né? Aí toda essa live dá para você consegue construir uma pipeline sem o uso do App Center que fazia isso para vocês. Você vai poder substituir a parte toda de build, a outra parte de monitoramento você vai ter que usar outras ferramentas para isso. Era a parte que o pessoal gostava lá e tudo mais. Mas a parte de build, graças a Deus, era óbvio também, né? Que ia ter como, né? Não tinha como, né? A Microsoft não ia deixar você tirar um e colocar outro. Mas é isso mesmo. Lauro Ramos, dúvida. Quais os principais motivos que levam um dev a buildar um app em produção na mão? Pergunta bem interessante, né? Acho que desconhecimento é um deles, né? Boa. Não sei o que vocês acham. Eu tenho um outro caso, além do desconhecimento, é cenário. Existem cenários on-premise que, às vezes, por mais que tenha os agents do GitHub Actions e do Azure DevOps, você não pode sair instalando agents, às vezes, em on-premises de clientes. Isso eu estou considerando não só app de forma geral, tanto web quanto aplicativo e tudo mais, falando de DevOps no geral. Então, às vezes, você precisa fazer um build na mão, você não consegue automatizar. Também existe, para app em específico, cenário de que, às vezes, você tem como assinar o app e fazer ele, mas você não tem todo o acesso de buildar essa esteira e colocar aquilo no ar. Então, dependendo de como um cenário é fechado, às vezes você vai ter que fazer o build e passar. Então, a esteira não ajuda muito a fazer a parte da publicação final, dependendo do tipo de cliente que você está entregando o aplicativo para ele que seja assinado depois, por exemplo. Esses são alguns cenários. Um bom ponto, o que eu vi, né, muito, aquele o nosso amigo Lauro destacou em produção, mas até em homologação, tá? Não fazer na mão hoje, se você não tiver as condições que o Bertuzzi comentou, para você não se amarrar ali, assinatura, as chaves e tudo mais, e também porque homologação, muitas vezes você precisa, né, N versões para você ter, de fato, uma homologação completa, né? E às vezes também, vamos lá, né? Custo, às vezes impacta, né? E às vezes o custo ele pode ser uma coisa que impacta assim até em você deixar uma esteira automatizada como a gente fez, né? Mas tem o tier gratuito. Tem o tier gratuito, mas sei lá, muitas empresas optam por não usar. É que assim, eu já trabalhei em empresas que tinha que ser tudo na base do 0800. Então não tinha orçamento, né? Tipo, digamos assim, a TI não era vista como uma estratégia, sim, sei lá, um outro departamento Gasto, qualquer. né? Gasto. Acontece, entendeu? Custo, acontece. Mas vocês sabem que mesmo assim, né, a gente até comentou na live passada, infelizmente, eu não vou lembrar aqui o nome da pessoa,
mas ela até comentou, falou, olha, eu não tinha um Mac, né, até perdi de entregar um projeto, pelo que eu entendi, ele já tinha alguma coisa desenvolvida para Android, né, mas ele acabou perdendo aí a possibilidade de subir esse projeto, subir não, né, comercializar esse projeto, porque ele não tinha um Mac, né, para fazer esse build. E no caso, né, o que é interessante aí é que o próprio GitHub Actions, né, se você usar aí a camada gratuita, né, são 2.000 minutos, dependendo aí do porte do projeto, aí das demandas aí do projeto, pode ser que você consiga, né, com essa camada gratuita, né, tá pegando e atendendo isso, né? Eu até peguei aqui o nome aqui da pessoa, não sei se ele está aí, é o Lineker Fortunato, vira e mexe, ele está nas lives aí, né? A gente lembra aí pelo nome aí no chat, né? Mas ele falou, eu até vou reler o comentário dele. Já perdi projetos por não conseguir publicar na Apple Store, por não ter um Mac, né? E daí o pessoal até lembrou na live passada, foi mais pro final da live, né? Você tem 2.000 minutos. Pelo que eu me lembro no Azure DevOps, são 1.800 minutos, né, pessoal, de build na faixa. Então, claro, né, eu acho que você não vai fazer uma gambiarra do tipo build um pouquinho aqui, um pouquinho lá, né, mas dependendo, um projeto menor, você trabalha aí como um freelancer e tal, 2.000 minutos acho que dá para se virar bem para cenários mais simples, né, pessoal? Fácil, dá até para. Eu vou te dizer que como perdão. O conteúdo gratuito do Azure DevOps, o tanto de horas, minutos aí que você tem para colocar na produção, como o Renato falou, freelancer, cara, você se vira bem. Eu já vi empresa pequena que precisa fazer certos builds e usa só a camada gratuita lá. Não tô entrando em mérito de contratual, se pode, não pode, o caramba 4, porque o próprio Azure DevOps te dá 5 usuários para fazer isso. Não, Mas ele para funciona um cenário tranquilamente. pequeno, né? E assim, a Microsoft consegue detectar se você está excedendo o uso, né? Então Sim, aí, sim. mas para uma empresa pequena, putz, trabalha tranquilamente aí sem tantas Tranquilamente. preocupações, né, pessoal? Tranquilamente. Com certeza. Se for E pensar em aí, pagar, né? Tá aqui, $50, dali conta de padeiro aqui, 5 vezes 5 dá R$ 250, né? Deixaria de ser esse limite de 1.800, não teria como fazer, né, em paralelo, mas também nenhum valor nenhum assustador, né? R$ 250, o aplicativo muitas vezes paga e sobra dinheiro, Paga sim, tranquilo. né? tá. Então, vamos trazer isso tudo aqui para cá. E aí é o GitHub Actions aqui que a gente usa, né? O GitHub Actions a gente podia ter acessado de 2 locais, né? Ou daqui do menu ou do próprio. Ele tem uma própria sugestão que ele dá, né? Os actions sugeridos, né? Os workflows sugeridos, né? E aí ele diz que sugere um .NET pra gente, né? É porque nossa aplicação é .NET, né? Mas se por um acaso a gente quiser se aventurar e buscar aqui, né? Ele tem vários workflows já preparados. Muito cuidado aqui, tá? Mas muito cuidado porque assim usa à vontade, mas fica atento, né? Vocês aqui, ó, nisso daqui, ó. Veja de quem é esse workflow, sabe? Aqui a gente está falando de empresas que, digamos assim, dá para confiar, sabe? Mas entenda que isso aqui é como um marketplace que qualquer um de nós pode fazer ali os seus actions, né? E distribuir. Então tem que ficar atento ali, sabe? Eu acho que quando É, não é de uma empresa, né? Pelo menos eu sei que vocês são experientes, né? Eu procuro também tomar esse cuidado, assim, independente de você estar trabalhando com back-end, mobile, web, sempre pegar coisas assim, não tem aqui, não tem a Amazon ou a Microsoft por trás disso, mas você consegue ver, olha, é uma action aí muito utilizada, tem centenas ou milhares de stars, o pessoal comenta bastante sobre o projeto, então isso é uma boa referência. Agora, quando tá aquela action que você fala, meu Deus do céu, acho que só o cara que criou a action utiliza isso, né? é, Aí não dá para ter certeza de nada, né? é. Pode até usar, mas assim, entenda que se não tiver evolução de projeto, usos, né? Sabe que quando der BO, tu vai ter que entender daquele código lá que tu tá inserindo e mudar, né? Mas, enfim, são passos a considerar, né? Vamos lá, vamos configurar o workflow, né? Vamos ver se tem um workflow pronto, né? Será que tem um workflow chamado
mobile aqui, muito difícil, né? Veio coisas muito genéricas. O mais próximo que veio aqui foi Android CI. Ó, talvez a gente procure pelo termo errado aqui, ó. Mas entenda que aqui, ó, tem um detalhe, ó. Esse Android CI, né, é para você buildar um projeto Android, configurar o pipeline de projeto Android que usa o Gradle, ou seja, é uma solução nativa lá com Java, Kotlin, enfim. Não é nosso caso é .NET, né? Será que tem algum Android aqui? Ó, veio de novo o Android CI e o resto aqui não tem relação com o que a gente está fazendo aqui. Enfim, será que tem iOS? Só por curiosidade aqui, ó. Ah, tem um iOS aqui, ó. Compilar e testar aplicações iOS usando Xcode Build. Xcode Build. Parece que a gente está falando de aplicação nativa, que eu vou chamar aqui, né? Tipo, com Xcode, com Android Studio. Alguém falou alguma coisa? Não, eu falei, tá vendo? Olha aí, ó, dá pra fazer com Swift. Dá. Tanto aqui quanto no Azure DevOps, né? Então, meu Deus, não dá para fazer uma aplicação com malware, então? Será que tem malware aqui? Vamos ver. Meu, não tem malware. Meu, não dá pra fazer com malware, Bertuzzi. E agora, o que a gente faz, cara? Encerra a live, né? GG, né? Vencidos pela falta de action. Bom, vamos pensar o seguinte, pessoal. Vamos pensar no mais lógico aqui, ó. A nossa solução não é uma solução .NET. Então... Eu ia falar baixinho aqui. Malware.NET. Será que não é tudo .NET agora? Que, pô, cara, eu pesquisei por net aqui e não veio nada, cara. Aí, no caso extremo, quando você não tem nada, é você partir para a linha de comando daí. Na falta de tudo, né? Aqui, né, pesquisei por net e não veio nada, né? Pesquisei por .NET, veio aqui, veio várias coisas aqui, né? Então, tem o .NET, né, ASP.NET Core, .NET ou ASP.NET Core, né? Aí o resto aqui é .NET Desktop, Deploy.NET para Azure Functions, Azure Web App, beleza. Vamos tentar esse modelo aqui usando .NET. Vamos ver o que isso vai dar aqui, ó. Deixa eu clicar em configurar. Aí ele já vai para a tela do YAML, se não estou enganado. É isso aqui mesmo. E aí, ó, a gente já tem um pequeno esboço de como vai ficar o nosso pipeline, né, que a gente está chamando aqui de .NET. A gente pode renomear ele para algum outro nome, né? Ele já está criando uma estrutura própria do GitHub, né? Ele, na raiz do projeto, ele cria uma pasta oculta chamada GitHub, né? Pasta oculta porque começa com ponto no início, né? Ele cria uma pasta workflows e depois ele põe o .NET ali, né? O YAML, né? Eu vou renomear ele para .NET Android. Vamos fazer a parte do Android aqui primeiro, tá? E vamos começar a entender aqui, ó. Nome, pipeline Android. Vamos lá. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Vamos até fazer uma coisa aqui. Vamos botar um do lado do outro. Acho que vai funcionar. Vou fazer o seguinte. Ó. Eu acho que isso aqui vai funcionar. Vai dar bem legal. E aí vamos abrir aqui. E a gente vai conseguir colocar os dois arquivos um do lado do outro. Beleza. Vamos comparar. O que é o ON? Bom, ON é uma espécie de um gatilho, de um evento, né? Muito parecido com quem? Com o trigger, né? Aqui no Azure DevOps está bem simples. E aqui está um pouco mais detalhado, né? On push main, ou seja, se você fizer um push forçado na main, vai disparar esse pipeline. Se você fizer criar um pull request, né? E fizer um merge para main, bem provavelmente, ele vai criar esse pull request também. Ele vai disparar o build, vai fazer o trigger no build quando você criar pull request também. Enfim. Aí os jobs, né? O que vai acontecer aqui, ó? Build. Rode no Ubuntu. Meu Deus, mas eu preciso de um macOS aqui, né? Talvez aqui para o Android você nem precise de um macOS. Dá para rodar no Ubuntu. Mas como é que faz para selecionar o macOS? Bom, não sei, mas é bem provável que seja isso daqui, ó, macOS. Vocês sabem da documentação do Actions para consultar as virtual machines? Tem uma página dele do próprio. Coloca aí GitHub Actions. Se quiser, eu já mando aqui que eu vivo usando essa página aí quando eu tenho que convencer as pessoas a utilizarem GitHub Actions ou Azure DevOps na nuvem. Por favor. E a gente já
já manda pro pessoal aqui também. Eu vou mandar no chat privado aqui, Ione, eu já mando aqui no chat da live. Perfeito. Na verdade, assim, só dando um overview aí bem por cima aí, complementando, Eita. as imagens, né, que a gente utiliza aqui, pessoal, são as mesmas imagens para o Azure DevOps e para o GitHub Actions. Então, quando você, estou usando aqui o Ah, boa. Ubuntu X, né? Estou usando tal versão de Mac, né? Então, ele vai trazer para a gente o ambiente pronto com centenas, não é nem dezenas, centenas de ferramentas pré-instaladas, ok? É. Beleza? Legal. E aqui estão as ferramentas desse macOS 14. Então, dá até para botar a mesma máquina que nós estávamos usando lá no Azure. Beleza. E aí, o que ele vai fazer aqui, ó? Deixa eu fechar aqui. E aqui são os steps, né? Uses. Esse uses é como se fosse um import. É como se ele estivesse importando uma task para dentro do pipeline. E aí ele usa essa. Você pode usar essa task, né, que tem uma configuração, digamos assim, e aí você pode se basear teus próximos passos baseado nela, né? Você pode utilizar várias, né? Inclusive aqui, ó, no canto direito, ele tem o tal do marketplace que eu havia comentado com vocês que tem actions oficiais e tem actions de, enfim, empresas, pessoas. Então você pode adicionar essas actions, né, no script para que o teu pipeline tenha novas habilidades, digamos assim. Então, vamos lá. O que ele vai fazer aqui, ó? O que é esse setup aqui? Ele está configurando a versão do .NET. Aqui, ele já está configurando uma das últimas versões, ó, o 8.0x. Então, o X é que ele vai sempre atualizar, instalar a versão mais atualizada que tiver, desde que seja 8.0, né? E aí, o que ele vai fazer depois aqui, ó? Restaurar dependências. Vai dar um .NET Restore. Esse aqui é o comando que ele vai executar. Vamos ver se é o mesmo comando que a gente está executando aqui. Beleza. Posso até complementar, inclusive, ó. Vamos botar o mesmo comando que a gente está usando aqui, ó. .NET Restore, *.sln. Deixa eu botar os mesmos nomes aqui, ó. Restaurar pacotes. Vamos customizar aqui. E beleza. E aí o build, né? Compilar o Android. A mesma coisa aqui, ó. Então, o build vai ter estas instruções aqui, ó. Beleza. E o teste? A gente não tem teste aqui, ó. Então, deixa eu comentar essas etapas aqui. Comentário, comentário. Eu acho que o único passo que vai ficar faltando, que eu acho que esse que vai dar problema, é o do workload. Então, eu não vou deixar faltar, nós já vamos fazer agora. Vou seguir o que o Groff falou. Porque se o agente é o mesmo, óbvio que o problema que vai acontecer vai ser o mesmo. Concorda comigo? Então aqui, ó, vamos fazer essa preparação aqui, ó, instalar o workload do Maui. Faz sentido isso daqui. E aí tem uma indentação especial aqui. E o Oi, Ione. comando que a gente vai fazer é esse. Ione, Diga. consegue dar um pouquinho mais de zoom? Claro. Só um pouquinho em cada uma das. Acho que fica melhor para ver. Tem uma pergunta aqui no chat também, pessoal. Pode colocar na tela? Claro. Pode, deixa eu ler a pergunta aqui do Nilo Basílio, né? É uma pergunta que já me questionaram, mas eu ia até perguntar para vocês esses dias, é bem útil aí. O que vocês três puderem responder vai me ajudar o Nilo e com certeza outras pessoas. Com o fim do App Center, quais alternativas temos para criar jobs de publish de app para testes? Eu só não entendi se você está perguntando se é para criar o job de um app para publicar, tipo, para testar, por exemplo, um test fly, etc e tal, ou se é para fazer igual o Test Center fazia lá, que ele testava o seu app com vários tipos de teste. Se for a primeira questão, que é para publicar um app para testar, é a mesma coisa que o Ione está fazendo aí, que é o build, etc e tal, você só vai fazer o publish como pro Test Center lá, tem o plugin da App Store para fazer isso. Exatamente. Se a tua pergunta for a outra, podemos discutir alternativas também, tá? Só para entender qual das duas que é. Enquanto ele responde aqui, ó, recapitulando. Nome do pipeline, trigger na main, máquina macOS,
é o mesmo agente lá do Azure. Configuração da versão do .NET 8.0x. Instalar o workload do MAUI, restaurar dependência e fazer o build. Vejam que é os mesmos comandos, mesma coisa. Então, quando você conhece ali a tua stack, né, você não vai passar nenhum apuro, nenhum aperto. E como até o Groff falou, né, já que não tem o projeto que a gente quer, tipo de projeto que a gente quer, vamos iniciar tudo do zero. Poderia também, a gente poderia pegar esse arquivo limpo, sem nada praticamente, e a gente construir todo ele. Eu preferi usar o template, porque já vem algumas coisas pré-configuradas, mas aí cabe a gente botar no braço aqui as coisas que a gente quer. Será que não tem um build.net? Certamente tem, tá? Por exemplo, se você procurar por build aqui, você vai ver, deixa eu procurar por, deixa eu ver, .net, ou .net, acho que é melhor. Vamos ver aqui, tem várias aqui, ó, .NET Restore, olha só, não sei porquê, mas criaram um .NET Restore, que certamente tu consegue passar alguns parâmetros. .NET Pack, isso aqui eu acredito que pode ser bastante usado para criar pacotes. O Bertuzzi criava muitos pacotes no passado, né, Bertuzzi? Ainda tem para mal e uns atualizados aí também ainda. Mas tem que atualizar, tem uns que tem que atualizar. Quando tiver tempo, prometo que vai voltar a ser atualizado. Então é isso. Vou fazer o seguinte, ó. A princípio é isso. Deixa eu botar a tela cheia aqui. Eu vou salvar, tá? Eu vou salvar, vou comentar essas alterações e vamos ver aqui, ó. Pá, comitando, criado .NET Android e vai. Aí vai ser engraçado, porque certamente aqui, ó, ele vai rodar o pipeline aqui, se tudo deu certo, né? Vamos ver se vamos ver nos actions aqui, ó. Ele já está rodando o pipeline. Ele está rodando o pipeline aqui, só que ele também está rodando o pipeline lá no Azure DevOps. Deixa eu dar um F5 aqui. Porque o projeto está linkado nas duas plataformas. É assim mesmo, tá? No caso aqui, você, quando for montar seu projeto, né, você vai escolher uma ou outra. Não faz sentido deixar o build nas duas. Mas como o projeto está linkado lá no Azure também, aconteceu isso. Clicando aqui no pipeline, a gente consegue ter uma visualização do que está acontecendo. Agora está rodando o processo de build. Ó. E aí, cada um daqueles steps que a gente programou, né, ele está fazendo agora. Agora está instalando os workloads do MAUI, né? E depois vai restaurar pacotes, depois compilar. Então está tudo aqui. É a mesma coisa, pessoal. Igual, igual, igual. Só muda algumas sintaxes, algumas nomenclaturas, mas a lógica é a mesma. Inclusive o dono das ferramentas, né? É o mesmo, né? Pô, se o dono é mesmo, por que a sintaxe não é igual, né, cara? Pois é. E fica aquele mistério, né? Então, mas aí cai na velha questão, né? O GitHub é da Microsoft, mas age como uma empresa separada, né? Acho que, inclusive, se eu não me engano, a sede do GitHub é em Chicago, né? Alguma coisa assim, né? E os caras, acho que eles, como é que fala? A sintaxe deve ser diferente que a autonomia de time. Mas eu acho que tende a convergir as coisas depois. Também acho. Também. Embora, imagina o trampo que vai ser. Apesar que se ele convergir, eles vão acabar usando os mesmos actions do outro, né? Mas se o cara tiver que criar da mesma. Você pega acho que o já tinha um próprio. padrão. O IA hoje, né? Inteligência artificial, você vê N features para o GitHub, né? O próprio Copilot. E para DevOps, ele sempre. Não sei quando vai lançar uma novidade. Na visão de vocês, o Actions hoje ele está mais evoluído, mas o Azure DevOps como plataforma está mais maduro? Pelo menos é a leitura que eu faço. O que A vocês leitura pensam que eu sobre isso? tenho é que o Azure DevOps é mais maduro que o Actions. Mas o Actions não deixa nada a desejar. Só que assim, o Azure DevOps eu acho ele muito mais completo porque ele tá mais tempo aí, né? Ele tá mais parrudão aí pra rodar as coisas. Aquele negócio de publicar relatório, que assim, você roda várias esteiras, né? Sempre gerado um HTML, um arquivo XML no padrão do XUnit ou do JUnit, daí você publica isso, gera no dashboard. Isso daí é uma coisa que até hoje, no meu entendimento, aí é uma falha enorme do GitHub Actions. Porque, assim, tem um vídeo aqui no canal .NET, né? A gente tem feito as lives transmitindo nos dois canais, né? E daí eu até fiz um corte. Tem uma ferramenta da OASP que chama Dependency Check, né?
ela faz algo similar ao Dependabot, só que o Dependabot ele é automático para um projeto open source, né, no GitHub. Se você for usar de forma corporativa, você tem que pagar o GitHub Advanced Security, né? E daí você fala, tá, mas eu queria algo assim para o Azure DevOps, não tem uma alternativa gratuita, pelo menos que analise os packages a cada build, se encontrar alguma vulnerabilidade feia aí da OASP, quebre daí o processamento, né, gera uma falha, aí tem esse dependency check, e ele gera um relatório HTML extremamente detalhado, né? Então, ele chega a trazer um artigo do blog da OASP falando, olha, isso daqui fere a vulnerabilidade tal, tá aqui, tudo que foi reportado, né? Daí você fala, pô, relatório muito bem feito. Aí o que acontece? Você pega o Azure DevOps, você consegue embedar esse HTML com toda a formatação, tal, sem quebrar nada de formatação no resultado da execução do pipeline, né? E o GitHub Actions, o máximo que você conseguiria fazer com esse relatório é você subir um zipado como um artefato daquela execução do workflow, e daí você tem que baixar o negócio, abrir para ver daí o conteúdo. Então, para mim, essa parte aí evoluiu bastante o GitHub Actions, mas assim, eu acho que para ambiente corporativo, principalmente, o pessoal ainda torce um pouco o nariz para usar GitHub. Não sei aí o que o Bertuzzi e o João acham a respeito. A visão tá muito clara para mim, sabe? Quando eu vejo essa questão muito do empresarial, acho que é muito o que o Bertuzzi falou e você completou, essa maturidade. Acho que isso converge para isso. É por isso que fica essa lacuna, né? Por que a gente não tem tantas features tão recentes no DevOps como tem ali no... Falando muito de IA, né? Que é o que fala hoje muito, né? Pro DevOps. Tem um comentário aqui do Rodrigo Moro que fala assim: pessoal, tive uma discussão com o meu gestor de Israel sobre Azure DevOps. Diz ele que o Azure DevOps vai acabar. É verdade? Não vi nada sobre isso. Atualmente uso o GitHub Actions lá. Assim, o Azure DevOps vai acabar? Não tem nenhum. A Microsoft nunca falou isso. Então, isso nunca foi dito em lugar nenhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo é, o Azure DevOps ela é uma ferramenta tão parruda que ela vai além de só o build aqui. Ela tem uma parte de test plans completinho lá dentro. Ela tem a parte do boards dela. Ela tem uma parte de relatório. Ela tem uma parte de notificação. Ela é gigante, assim. O Actions, que é a parte de build do GitHub, ele é só um pedacinho do que o DevOps tem lá dentro. Porque o DevOps tem muito mais coisa. O Ione está até mostrando aí. São várias subferramentas dentro da ferramenta. Então você consegue fazer sprint, você consegue fazer um monte de coisa. O GitHub hoje, ele tem um esquema de Kanban dentro dele, que é bem simplesinho lá para você reportar problema, fazer feature, etc e tal. E ele é bem inferior nesta parte ao do Azure DevOps. Se o Azure DevOps vai morrer, eles vão migrar tudo para o GitHub? Não sei. Na Microsoft nunca falou isso. O potencial de ter o Actions do GitHub também é claro por ser uma coisa de negócio. Tem muita gente que pode não trabalhar, por exemplo, com .NET, pode até nem gostar de muitas ferramentas da Microsoft, mas ela usava Git, porque o GitHub sempre foi uma ferramenta para qualquer coisa open source também. Então, como você tem N linguagens, fazia sentido eles deixarem uma ferramenta de build aí também. Eu acho que para empresas assim daí é mais comum, eu até considero que seja mais comum em empresas que começam como startups, né? O pessoal acaba desenvolvendo muita coisa open source, então é mais natural, né, que se use o GitHub, né? E no caso do Azure DevOps é interessante porque assim, o Azure DevOps desde sempre ele teve suporte a todo tipo de stack, né? Mas os nomes que ele teve antes de se chamar Azure DevOps foram nomes que não ajudaram a popularizar o uso dele. Né? Tinha o TFS lá, o Team Foundation Server, que remetia a .NET, aí tinha o Visual Studio Online, já chegou a se chamar, mais de um produto já se chamou de Visual Studio Online, para vocês verem que bizarro, né? A própria Microsoft faz piada com essa questão de nome de produto, né? Mas se chamou, quando colocou o nome de Visual Studio Online, então, se fosse falar para um cara de Java, olha, build aí no Visual Studio Online, né? Ainda era na época que a Microsoft era defenestrada pela comunidade open source. É um nome que não ajudava, né? Aí depois mudou para, acho que em 2018, se eu não me engano, mudou para Azure DevOps, né? E assim, hoje em dia usam Azure DevOps com várias stacks tal, mas é mais assim, eu vejo
ser mais comum isso em empresa grande, né? Empresa menor, ou o cara acaba usando o GitHub por causa da pegada open source, ou tem muita gente aí que usa o Jenkins, né? Eu acho o Jenkins bem trabalhoso, mas fazer o quê, né? Só a questão assim, o Azure DevOps vai acabar. Pode ser que amanhã a Microsoft dê uma notícia. Acabou o GitHub, acabou o Azure DevOps, acabou o Windows. Pode ser. Ainda não falaram nada de nenhuma das coisas. Quando eles falarem, aí eles vão dar um plano, uma direção para onde vai. Mas pode usar tranquilamente. E vou dizer uma coisa para você. Mesmo que eles digam que vai acabar, não é assim. Acabou, desliga, perdeu todas as suas coisas aí. Não. Tem muita coisa rodando no Azure DevOps assim para acabar de uma hora para outra. Um ponto, pegar só um gancho do que você falou, né? O próprio board ali, né? Hoje está um pouco pobre, como no GitHub, e você cria processos de trabalho no board, não pessoas que falam ágil, não necessariamente entenda de código, de artefato, de builds, vive daquilo ali, né? Conhece todo o aprofundamento de um board, de fazer cálculos de quanto tempo ficou aberto um bug, quantos bugs foram gerou naquela entrega. Então, é muito N dashboard que você monta em cima dessas queries. E, Rodrigo, conversa lá com o teu gestor para ele descolar aí pra gente onde é que vê essa informação, que agora até eu fico preocupado, cara. Porque a gente já tá saindo do Epicenter para ir pro Azure DevOps. Será que a gente vai ter que fazer outra migração, cara? Rodrigo, espero que você não perca o emprego, vou fazer uma piada. Vai ver, o gestor dele é do Mossad, né, cara? Os caras já espionaram até o presidente dos Estados Unidos para chegar nessa informação. Não é tão difícil, né, Bertuzzi? Vai ser. Rodrigo complementou aqui falando assim que. Desculpa, hein, Rodrigo? Esses gringos são doidos. Falou mal também do GitLab, que não é seguro. O que acontece com o GitLab... israelense, né? O cara vai criar um serviço próprio desse jeito. O problema do GitLab, o que acontece foi aquela merda que deu, que apagaram, que o cara foi fazer lá uma manutenção e ele apagou as bases e depois perderam-se tudo e tiveram que restaurar do GitLab. Por isso que o pessoal, não é seguro, não sei o quê. Não confia nos secrets do GitHub Actions. Aí, cara, aí eu desisto, eu não tenho mais argumento. Aí já é um problema pessoal da pessoa. Aí, sabe a história do você não pode entrar na piscina depois de comer que você vai morrer? É a mesma coisa. Que vem desde a época da nossa avó, não sei o que, e ninguém nunca morreu fazendo isso, tá ligado? Pode dar um problema? Cara, o secret do GitHub, do Git Action não é seguro. Faz o quê? Põe no código que se alguém compartilhar o repositório público perde-se tudo? O que é seguro para a pessoa lá? É complicado. Tem muita questão aí que às vezes é gosto pessoal da pessoa também. Eu não gosto de tal coisa, então ela não presta, não é segura, não sei o quê. Cara, é amarrado a ferramenta só, né? Não é um jogo de futebol, né? Que você fala, eu não gosto desse time, eu não gosto desse jogador, né? Enfim. Daí tem uns comentários aí sensacionais. Coloca aí, Bertuzzi. Do Rodrigo mesmo. Ele trabalha na empresa que faz míssil lá. Então eu acredito, tudo que ele falou é verdade, não quero que eu jogue míssil na minha casa, não. Qualquer coisa, o Bertuzzi falou mal aí de Israel. Joga na casa dele. Queria dizer, quem fez o comentário de Israel como foi o Renato, joga o míssil em salto aí, que você resolve o problema do Renato. Porra, o cara já passou até a coordenada de onde jogar o míssil, cara. Porra. Aquela janela ali, pô. É isso, a janela. O último comentário... É um bunker aqui, viu? É um bunker aqui, viu? Do Isaías Nascimento, ele fala assim: eu uso o DevOps desde quando o TFCS é a versão beta, antes mesmo do celular, quando era o Trunk System Offline. Ô Isaías, eu vou falar um negócio pra você. Eu uso desde que chamava SurSafe. Esse daí é só pros antigão do .NET que mexia com aquelas tralhas. SurSafe, o versionador da Microsoft. Nossa, cara, o SurSafe. Quem não conhece, vai atrás pra você ver que gostoso. Era de chorar aquele negócio. A melhor frase que eu escutei na minha vida do SurSafe foi de um colega meu que ele disse assim: se eu pegasse o meu código, imprimisse ele e passasse na picotadora, tava mais seguro que no SurSafe. Não, e o SurSafe, cara, assim, ele era tão mal estruturado que eu lembro de, assim, ele era uma forma do pessoal dar migué no trabalho, né? Como isso, né? Explique isso, né? O que o pessoal fazia? Cara, teve várias vezes empresa que eu trabalhei, dos caras falarem assim, olha, eu comitei, mas fulano subiu aqui e tal, e daí eu e alguns caras, a gente começou a fazer cópia local, né, para virar e falar para os caras, falar, meu, esse cara aí tá lero-lero, né, então assim, era muito desorganizado, né? E o Bertuzzi falou de segurança, você não conseguiria
colocar nenhuma política de governança dentro dele, né? Para ver o que está acontecendo, quem que fez burrada. O cara fez burrada ou o cara simplesmente não fez, né? E era assim a vida com o Ser Safe, né, Bertuzzi? Tempos escuros. Mas pode seguir aí, Ione. Bateu até uma saudade, né? Não, Só tem saudade não, história. bateu um desespero, isso sim. Saudade Tortoise. Era melhor que o Ser Safe. Eu preferia. Não era lá essas coisas, mas era melhor que o Ser Era Safe, melhor. eu concordo. Ó, pessoal, deu certo. Deu certo porque não houve muita novidade, a gente só transpôs os comandos de uma plataforma para outra, o que confirma o que o Groff falou. Segunda vez que eu chamo o Groff de Bertuzzi, desculpa. Mas o que confirma de terceira vez. O que confirma o que o Groff falou. Minha presença causa essas coisas. Desculpa aí, Gil. Confirma o que o Groff falou, porque a imagem é a mesma, né? E deu certo. Deixa eu ver se no sumário, o que tem aqui. No sumário ele só mostra o estágio, né? Isso aqui daria para quebrar em vários estágios, né? Estágio de compilação, estágio de, sei lá, rodar testes, estágio de criar um tipo de relatório, estágio de publicar o artefato, estágio de publicar na loja. Então, isso aqui você consegue criar várias cadências e vários processos. Dá para organizar bastante aqui bem o pipeline. A gente fez bem rústico, né? Bem simples. Você consegue Mas criar acho até que subprocessos dele. De um sai para sim. baixo, volta, se ele não resolver, ele segue outro fluxo. Dá para você brincar à vontade. Posso até estar enganado, mas acho que o Groff até já mostrou aqui, e o dele estava todo bonitão aqui. O meu que tá simples mesmo, eu criei, só fui digitando. Não é errado, mas dá para organizar bem melhor. E olhando aqui na raiz do repositório, abriu. Agora, aqui no certinho, aqui, quando a gente clicar, a gente já vê o do GitHub também, que foi o pipeline do Android.